Olá pessoal do sétimo ano, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula de português e hoje eu resolvi ah, dar uma explicação, né, fazer junto com vocês a correção das primeiras páginas que eu pedi ontem, né, no vídeo, após explicar o que é coesão e o que é coerência. Então, se vocês tiverem alguma dúvida do que se trata essas palavras e o significado, vocês podem naturalmente consultar o vídeo que nós vimos ontem, tá bom? Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Eu achei melhor assim. E vamos então ao que interessa, né? A aula começa com um depoimento de uma escritora, a Lígia Bojunga, e eu vou fazer a leitura do depoimento dela, que tem o título A Troca, e depois a gente vai verificar um pouquinho como é que esse texto é coeso e coerente. Então diz assim: Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim. Eu brincava de construtora, livro era tijolo. Em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. Inclinado, encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro, para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. Primeiro, olhando desenhos, depois, decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Só por causa de uma razão. O livro agora alimentava a minha imaginação. Todo dia a minha imaginação comia, comia e comia. E de barriga assim, toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha-céu. Era só escolher e pronto. O livro me dava. Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Mas como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia de alargar a troca. Comecei a fabricar tijolo para, em algum lugar, uma criança juntar com outras e levantar a casa onde ela vai morar. É o depoimento da Lígia Bojunga e já no texto a gente pode perceber algumas coisas. Um belo depoimento, aliás. Existem algumas palavras que estão destacadas. Depois vocês vão ver por que disso. Outra coisa interessante no texto é que ele é construído por meio de parágrafos. Vejam, 7 parágrafos. E dá para perceber que é bem estruturado o texto. Há um desenvolvimento, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas já vamos falar disso. Vamos para a primeira questão. A primeira questão diz assim: em seu depoimento, o que a autora, está aqui a autora, ela pretende comunicar quando diz que livro é vida e que os livros deram a ela casa e comida. Então, é claro que nós não estamos falando em sentido literal ou real. Ela usa uma comparação, né? Livro é vida, deram casa e comida para ela. Se você perceber, por exemplo,
com o desenrolar do texto, você vai perceber que o livro ele passou a ter um outro significado para ela. Então, por exemplo, no começo, o livro foi brinquedo, como a gente pode ver aqui nessa imagem mais adiante. Ela usava ele para construir casas. Então, no começo, ele era brinquedo. Na adolescência, com o passar do tempo, ele passou a significar imaginação. E na vida adulta, por que, que ele é vida e deu casa e comida para ela? Porque ele passou a ser o sustento, porque afinal ela é uma escritora e ela deve isso ao livro. Então, esse é o sentido de que livro é vida e deu casa e comida para a escritora. Porque na vida adulta ele passou a ser o sustento dela profissionalmente, porque ela se tornou escritora. Então essa é a provável resposta da 1. 2. Depois de definir livro, está até destacado, e como é que ela definiu? Ela disse que livro é vida, casa, comida. Então aqui pergunta, depois de definir livro, o depoimento apresenta em cada parágrafo uma ideia diferente a respeito da importância do livro na vida da autora. É porque em cada parágrafo o livro ele passou a ter uma ideia diferente para ela. Então identifique, agora a questão, essa é a comanda do exercício. A que parágrafo corresponde cada uma dessas fases? Então, cada parágrafo é uma fase da vida dela. Então, o primeiro período da infância, quando diz que livro, brincando de casinha, livro era tijolo. Então, em que parágrafo está essa afirmação? Se você reparar, no segundo, quando ela diz livro era tijolo, então equivale à infância dela. Então a resposta é segundo parágrafo, corresponde à infância, o primeiro período. É quando ela construía aquelas casinhas com os livros que eu acabei de mostrar. O segundo período da infância é quando ela descobre o significado dos desenhos e das palavras. Em que parágrafo ela diz isso? Repare, no terceiro parágrafo, fui descobrindo o mundo, primeiro olhando desenhos, depois decifrando palavras. É o segundo período da infância. Então, repare que há uma evolução na escrita desse depoimento. Bom, letra C. A pré-adolescência e a adolescência, quando ela foi pegando intimidade com as palavras e alimentando a imaginação. Então, um outro período, né, da vida, um outro desenvolvimento. Então, repare que nós percebemos isso, que ela diz isso no quarto parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Fui crescendo, pegando intimidade com as palavras, só por causa de uma razão, 2 pontos. Qual era a razão? O livro agora alimentava a minha imaginação. Agora quando? Nesse período da pré-adolescência e da adolescência, porque ela entendia melhor. Ela não só decifrava palavras, entendia um desenho. Agora o livro era responsável pela imaginação dela. Olha que legal. E a letra D, jovem adulta, quando ela diz fabricando livros. A que parágrafo corresponde isso? Então agora corresponde ao penúltimo parágrafo, esse aqui, ó. Quando diz assim, ó,
Foi assim que devagarinho me habituei com essa troca, a troca da vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Aí o penúltimo parágrafo, nós temos aí a fase adulta, em que ela faz uma troca, e a gente entende esse sentido. Agora, melhor ainda, com a pergunta 3. Por que o depoimento recebeu o nome de A Troca? Então tem um motivo desse título ser A Troca. Então vamos ver. Bom, no começo ela diz que livro é vida e que os livros deram casa e comida para ela. Então temos algumas palavras-chave. Agora no final ela revela por quê. Ela diz assim: foi assim que devagarinho me habituei com essa troca tão gostosa, que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. Vamos ver agora qual era essa troca. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Olha que interessante. Então ela está dizendo aqui que havia uma troca, uma retribuição. Então essa retribuição era que o livro, ou os livros davam algo para ela. Davam imaginação, davam um certo alimento no sentido figurado. Permitia que ela sonhasse, que ela viajasse. E a troca que ela dava, a retribuição, está aqui no final. Eu cismei um dia de alargar a troca. Comecei a fabricar tijolo para em algum lugar uma criança juntar com outros e levantar a casa onde ela vai morar. Então a troca é que ela passou também a escrever outros livros para outros leitores. Então, em retribuição a tudo que ela aprendeu com os livros, ela passou a fazer isso, a retribuir escrevendo para outros. Por isso que é a troca. A troca é isso. Eu aprendi com os livros, agora eu transmito a outros, troco, retribuo por meio do livro. 4. No texto estão destacados os substantivos que melhor exprimem a ideia central do livro. Destaque os verbos que fazem referência às ações principais apresentadas. Anote a resposta em seu caderno. Coloque os verbos no infinitivo, ou seja, na forma como aparecem no dicionário. Então, o que isso está dizendo? Esse texto aqui da Lígia tem algumas palavras-chave em destaque. Por exemplo, livro, vida, casa, comida. Essas palavras são nomes, ou seja, substantivos. E elas estão aqui porque elas se referem à ideia principal do depoimento dela. Todas essas palavras-chave. O que o exercício pede? O que a questão pede? Ela está pedindo para você para destacar os verbos que fazem referências a essas ações ou palavras principais e anotá-los no caderno no infinitivo. Por exemplo, os livros deram casa e comida. Casa e comida está destacado, são os nomes dos substantivos. O verbo que faz referência a casa e comida é deram, que está conjugado, que no infinitivo, a maneira como aparece no dicionário, é dar. Então, você é para anotar esses verbos no seu caderno. Dar. Olha outro aqui. Eu brincava de construtora. Construtora é o nome destacado. O verbo que se refere a construtora era brincava, que no infinitivo é brincar. Vamos ver aqui no texto outros verbos que nós podemos anotar que se referem aos nomes destacados. Por exemplo, mundo. O verbo ao qual ele se refere é descobrindo, que vem de descobrir. Então você tem que anotar descobrir.
Desenhos é um nome, um substantivo. O verbo que se refere a ele é olhando. No infinitivo ou no dicionário você vai encontrar olhar. Então escreva olhar. Palavras, qual é o verbo que se refere a ela? Decifrando, que no infinitivo é decifrar. Outro verbo que temos aqui. Telhados, o verbo que se refere a ele é derrubei. No infinitivo é derrubar. Intimidade, o verbo ao qual a palavra se refere é pegando, que é o verbo pegar no infinitivo. Vamos ver o que mais. Imaginação. O verbo que se refere à palavra imaginação é alimentava. No infinitivo é alimentar. Certo? Troca. O verbo que está se referindo à palavra troca é habituei. No infinitivo, habituar-se. Ok? O que mais? Nós temos troca. O verbo que está se referindo à troca é alargar, no infinitivo. Levantar é outro verbo que está se referindo ao nome, à palavra casa. Nós temos também morar, que é um outro verbo. Então, esses são os verbos que você tem que escrever no caderno, os verbos no infinitivo. Anote a resposta. Bom, questão 5. Essa é uma resposta pessoal. Então você vai sentar com os colegas, escolher um desses verbos no infinitivo que a gente acabou de falar, e escrever uma frase sobre o tema leitura. Então você vai fazer igual a Lígia. Você vai colocar um tema assim, leitura. E aí embaixo vai escrever um parágrafo, junto com o amigo, com um dos verbos que você escolheu. É isso que é para fazer, tá bom? Dúvidas, me procure. Bom, a expressão fabricar tijolo está empregada em sentido figurado, ou seja, não é sentido real do dicionário, tá? É sentido figurado. Qual o significado de fabricar tijolo? Nós temos que ir lá no texto para saber. Então nós vamos ler algumas partes do texto para entender. Então o texto A Troca, nós podemos ver o seguinte, ela falou no segundo parágrafo de tijolo, ela diz, foi assim, eu brincava de construtora, livro era tijolo. Então agora eu sei o que significa a expressão que a pergunta está fazendo aqui. O significado da expressão fabricar tijolo. Então, se livro era tijolo, ali já disse aqui, no último parágrafo. Mas como a gente tem manias de sempre querer mais, eu cismei um dia de alargar a troca. O que ela fez? Comecei a fabricar tijolo para, em algum lugar, uma criança juntar com os outros. Então, se tijolo é livro e ela começou a fabricar tijolo, qual é o significado dessa expressão? É escrever livros. Ali já começou, em algum momento, a escrever livros. E aí a troca que ela fez. Ela aprendeu, leu e depois ela foi ela mesma fabricar ou escrever livros. Então, por que o depoimento recebeu o nome de A Troca? Bom, é porque o depoimento mostra a gratidão da escritora em aprender a construir por meio de livros.
E a troca porque agora ela quer beneficiar outros. Ela mesma fabricando os tijolos, ou seja, os livros, para que outros também possam aprender a fabricar a casa ou seus próprios livros. Esse é o sentido. Bom, no texto estão destacados os substantivos que melhor exprimem a ideia central, todos aqueles que estão destacados. Desculpa, gente, isso aqui eu voltei a um assunto que eu já tinha explicado. É aqui. O significado da expressão e, em sua opinião, por que ela resolveu fabricar tijolos. Né? Fabricar tijolos é escrever livros, é o pessoal, opinião pessoal. Aí vocês podem escrever aí sua opinião pessoal porque ela resolveu fazer isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre coesão e coesão textual, tá? Daqui a pouco a gente já volta. Tchau, tchau.